Olá, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Bem-vindos a esta nossa conversa aqui no The Deep Dive. Hoje vamos nos aprofundar em um conceito fundamental em muitas jornadas espirituais: a santidade. Frequentemente, a gente pensa nela como, sei lá, um conjunto de regras, né? Uma lista de não faça isso. Mas será que é só isso mesmo? Ou existe uma dimensão mais profunda, talvez até surpreendente? Para guiar nossa exploração, temos em mãos alguns trechos selecionados do capítulo 34, O Segredo da Santidade. É do livro Segredos do Lugar Secreto, escrito por Bob Sorge. Nossa tarefa aqui é meio que extrair a essência do que o Sorge apresenta sobre o que é essa tal de santidade e por que ela é vista como algo tão crucial, né? Quase um segredo a ser desvendado. O texto já começa nos confrontando com perguntas antigas e poderosas. Sabe quando? Salmos 24 e 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? As respostas iniciais nesses salmos apontam para qualidades como mãos limpas, coração puro, integridade, justiça, falar a verdade. Mas o Sorge pega essas ideias e as desenvolve de uma maneira bem particular, viu? Vamos mergulhar nisso? O ponto de partida dele é forte. Acessar a presença de Deus não é algo banal. É descrito como o maior privilégio, a maior honra, o maior deleite que se pode imaginar. Algo que, na visão do autor, até seres espirituais como demônios invejariam e anjos ficariam admirados, sabe? E a chave mestra para abrir essa porta tão desejada, segundo o texto, é a santidade. E é interessante, né? Notar como o texto define a santidade logo de cara. Não se trata de alcançar uma perfeição absoluta, uma vida sem qualquer pecado, algo que, convenhamos, parece, bem, fora do alcance humano. Em vez disso, o Sergio, citando o Salmo 101, verso 6, ele fala de um estilo de vida inculpável. Inculpável. O que seria isso exatamente? Então, seria uma vida vivida de tal forma que não dê margem para acusações legítimas, sabe, por parte de quem nos observa. Uma integridade consistente. E a consequência direta, a recompensa dessa dedicação, dessa consagração, é uma intimidade contínua e profunda com Deus. O autor insiste que encarar essa busca pela santidade não deveria ser como carregar um peso, mas como abraçar um privilégio imenso. Uma santidade com alegria, ele diz, que destrava a níveis mais profundos de comunicação e relacionamento com o divino. Isso já muda um pouco a perspectiva, né? Tira aquele peso de nunca errar. Exato. E foca mais numa integridade de coração e de conduta. E a origem dessa santidade, de onde ela brota? O texto é categórico, não é algo que a gente produza por conta própria, sabe? Não é uma qualidade inerente à nossa natureza humana caída. Ela é derivada. Derivada. E derivada de quê? Da única fonte possível de santidade, o próprio Deus, aquele que é chamado de o Santo. Exatamente. A santidade não é vista como uma conquista humana, mas como uma qualidade recebida. Recebida pela proximidade com a fonte. O exemplo que o Sorge usa para ilustrar isso é o dos serafins, aqueles seres angelicais da Bíblia. Eles são chamados de santos, segundo o texto, não primariamente por alguma virtude inerente a eles, mas por causa de onde eles habitam, na presença imediata e constante de Deus. Ah, entendi. Por causa da localização deles, digamos assim? Isso. E a implicação para nós é direta e bastante forte. O nosso nível de santidade está intrinsecamente ligado ao grau em que permanecemos, em que habitamos, na presença de Deus. Quanto mais perto dessa fonte santa, mais essa qualidade nos impregna, sabe? E essa ideia de proximidade parece central na evolução da compreensão do próprio autor. Ele compartilha que, no passado, tendia a definir santidade mais pelo lado negativo. O que não fazer? As proibições. O que evitar, né? Isso, as abstenções. Mas que, com o tempo, passou a defini-la mais pelo lado positivo. O que se faz? E a ação fundamental é justamente essa, aproximar-se de Deus. E aí entra uma metáfora poderosa que ele usa. Deus como um fogo santo. Sim, essa imagem do fogo é central. A ideia é que, ao nos aproximarmos desse fogo divino,
duas coisas acontecem. Aquilo em nós que é impuro, incompatível com a natureza santa de Deus, tipo orgulho, maldade, falsidade, é consumido queimado, como restolho. Restolho. Aquela palha seca, né? Isso. Que queima fácil. Isso mesmo. Aquilo que não serve para nada. Por outro lado, aquilo em nós que já é santo, que já reflete o caráter de Deus, o amor, a verdade, a humildade, isso não é destruído pelo fogo, mas sim incendiado. Torna-se mais intenso, mais vivo, mais brilhante. Nossa. Sugere um processo contínuo e dinâmico de purificação e intensificação pela presença divina. Não é um estado estático, entende? É um processo ativo de transformação. Faz sentido. E complementando essa imagem do fogo, tem a analogia de Deus como sol, Ah, sim. inspirada no Salmo 84. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O sol é fonte de luz, de calor, o centro do nosso sistema, essencial para a vida e para o crescimento, para os frutos aparecerem, né? O desejo que o autor expressa é de ser como um planeta que orbita bem perto desse sol, que é Cristo, recebendo sua luz e calor constante. Uhum. E não como um cometa, sabe, que faz uma visita rápida a cada muitos anos e depois, puf, mergulha de volta na escuridão e no frio. O anseio é por essa proximidade constante, por arder com o mesmo fogo santo que emana de Deus. É uma busca por habitar nessa luz. E essa busca por habitar na presença santa tem uma conexão direta com a pessoa do Espírito Santo. O texto observa algo interessante sobre a revelação progressiva na Bíblia, sabe? Nos relatos mais antigos, como em Gênesis, a terceira pessoa da Trindade é geralmente referida como o Espírito de Deus. Certo. A ênfase no título Espírito Santo, segundo a interpretação de Sorge, ganha uma proeminência e um significado muito mais profundo a partir de uma experiência específica e bem dolorosa na vida do rei Davi. Sim, a história de Davi. É usada como um ponto de inflexão crucial, né? Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, autor de tantos salmos que expressam profunda intimidade espiritual, Exato, aqueles que mencionamos no início. esse mesmo Davi cometeu pecados terríveis. Adultério com Batseba, depois planejou friamente o assassinato do marido dela, Urias. Um soldado leal ainda por cima. Pois é, e ainda tentou encobrir tudo. Foi uma queda moral, nossa, brutal. A consequência descrita por Sorge, baseada na tradição interpretativa, foi devastadora espiritualmente. O Espírito de Deus, aquela fonte de inspiração, comunhão e poder, simplesmente se retirou dele. A vida de oração dele secou, as canções pararam, a presença sensível de Deus sumiu. E foi só depois de ser confrontado corajosamente pelo profeta Natã, que expôs o pecado dele, e de Davi ter se quebrantado em arrependimento genuíno, que ele escreve o Salmo 51. Ali, naquele lamento profundo, ele clama no verso 11: Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Que clamor, hein? Pois é. A leitura que Sorge faz desse episódio é que essa experiência traumática ensinou a Davi, da forma mais visceral possível, uma verdade fundamental: o Espírito de Deus é, acima de tudo, santo e intrinsecamente puro, avesso ao pecado não confessado e não abandonado. E, por ser santo, ele só pode habitar e ter comunhão íntima e contínua com aqueles cujos corações estão voltados para essa mesma santidade, que buscam sinceramente viver de forma íntegra. A intimidade com esse Espírito Santo, uma vez experimentada como Davi experimentou, nossa, torna-se algo tão precioso, tão vital, que a ideia de perdê-la se torna insuportável. Nenhum pecado, nenhum prazer momentâneo valeria esse preço, entende? Que perspectiva intensa sobre o custo do pecado e o valor da presença de Deus. O texto não para em Davi, né? Traz outro exemplo marcante de santidade vivida, João Batista. Isso, João Batista. Ele cita o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 20, onde se diz que o rei Herodes Antipas, um governante conhecido pela imoralidade e crueldade, Bem, isso. ele
temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Herodes mandou prendê-lo, mas hesitava em matá-lo por causa desse temor. Sorge destaca a distinção. João não era apenas justo, no sentido de ter uma conduta reta, mas também santo. E o que isso significava? Alguém separado para Deus, alguém que carregava a presença divina de forma tão palpável que até um rei ímpio sentia. Ele era descrito como um homem de viver celeste na terra. Por quê? Porque, segundo o texto, ele vivia imerso na presença de Deus. Por isso, Jesus o descreveu como a candeia que ardia e alumiava. Essa santidade, essa proximidade com Deus, gerava uma autoridade espiritual que impunha respeito, sabe? Até mesmo temor. E essa santidade que brota da presença de Deus tem um efeito prático muito direto, especialmente na esfera da oração. Sorte usa aqui uma metáfora bem impactante. A santidade está para a oração, assim como o fogo está para a gasolina. Uau! Ou seja, potencializa muito. Exatamente. A santidade seria o combustível que potencializa a oração. Ele se baseia em Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou, em outras traduções, é poderosa e eficaz. O argumento é que, embora a motivação primária para buscar a santidade deva ser o amor a Deus e o desejo por sua presença, e não a busca por poder ou resultados, Isso. mas uma consequência natural e inevitável de uma vida santa é uma maior influência e eficácia espiritual. As orações de alguém que vive em proximidade com o Deus Santo parecem ter um piso diferente, sabe? Uma maior ressonância no céu. Isso conecta a vida interior, a busca por Deus no lugar secreto, com o impacto exterior, uma eficácia na intercessão. Mas o texto também aborda um aspecto talvez menos popular, a conexão entre santidade e a disciplina divina. Assim, a disciplina. Cita a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 10, que diz que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, quer dizer, as dificuldades, as provações, as correções que Deus permite ou aplica em nossas vidas, teriam como propósito último nos conformar mais à sua natureza santa. Sim, e o texto reconhece que esse processo de disciplina pode ser doloroso. Usa até termos fortes, como crucificação e enterro, Pesado. sugerindo momentos de profunda humilhação, quebrantamento, de morte para o eu. Mas a chave, segundo Sorge, é a nossa resposta a essa disciplina. Se a pessoa persevera através dela com amor, respondendo com arrependimento e submissão a Deus, esse processo doloroso se torna o caminho para uma santidade mais profunda e genuína. Entendi. Não é o sofrimento em si que santifica. Exato, mas a resposta do coração a Deus em meio ao sofrimento. E é aqui que o texto introduz talvez a conexão mais surpreendente e poderosa de todo o capítulo. A ideia de que a santidade intrinsecamente gera ressurreição. Essa é forte. Assim como a disciplina pode levar a um estado de morte e quebrantamento, a santidade, por sua própria natureza divina e vivificante, está ligada à vida, à libertação, à cura, à restauração, em suma, à ressurreição. Exatamente. A prova máxima disso, claro, é a ressurreição de Jesus Cristo. O texto de Romanos 1, verso 4, diz que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A ligação é explícita aí. Totalmente. Foi o Espírito de Santidade que operou a ressurreição dele. A morte não pôde detê-lo justamente por causa da sua perfeita santidade. Sorge também lembra a profecia de Davi no Salmo 16:10, aplicada a Jesus no Novo Testamento. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo dele não se decompôs. Exatamente. Não sofreu decomposição no túmulo, porque ele era o santo de Deus. A santidade inerente repeliu a corrupção da morte. Essa ligação entre a santidade de Jesus e sua ressurreição é fundamental na fé cristã, claro. Mas o ponto que o Sorge enfatiza, e que talvez seja o mais provocativo, é que esse princípio não se aplica só a Jesus. Ah, é? Ele afirma que a dinâmica santidade gera ressurreição se aplica a todos que buscam essa mesma santidade, que vivem nessa proximidade com Deus.
A ideia central é que a santidade, por ser da natureza de Deus, carrega em si uma força de vida tão poderosa que ela não pode ser permanentemente enterrada ou suprimida. É uma afirmação bem forte mesmo. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando uma pessoa se sente espiritualmente morta e enterrada. Seja pelo peso da disciplina divina, pelas circunstâncias adversas da vida, pela opressão ou injustiça humana, o segredo para a redenção, para a virada, segundo o autor, é justamente se dedicar a permanecer na presença santa de Deus. Mesmo ali, no fundo do poço. Mesmo ali. Cultivar essa proximidade, praticar a santidade possível naquele contexto, porque essa santidade carrega a semente da ressurreição. O exemplo clássico do Antigo Testamento usado para ilustrar isso é José, né? José, claro. Todo mundo lembra da história. Vendido pelos irmãos, acusado falsamente pela esposa de Potifar, jogado numa prisão egípcia por anos, esquecido. Ele foi literalmente enterrado vivo na injustiça. Sim, mas José manteve sua integridade, sua fidelidade a Deus, sua santidade mesmo na prisão, e por causa disso, o texto argumenta, ele não podia ser contido ali para sempre. É quase uma lei espiritual em ação, né? Quanto mais se tenta suprimir ou enterrar alguém que vive em santidade, mais poderosa será sua eventual ressurreição, sua vindicação. José foi tirado da masmorra e elevado à posição de governador de todo o Egito. Uma ressurreição. Nossa, espetacular. Uma ilustração muito vívida desse princípio. E claro, o exemplo supremo e insuperável é o próprio Jesus. A morte, a sepultura, o poder das trevas só puderam contê-lo por um breve período, até a manhã do terceiro dia. 3 dias. A santidade encarnada, aquele que é a própria ressurreição e a vida, não podia ser detida pela morte. Ele ressurgiu vitorioso para ocupar o lugar de máxima honra e autoridade no universo. Como Paulo celebra naquele hino de Filipenses 2, né? Deus o exaltou soberanamente, deu um nome acima de todo nome. Portanto, depois de percorrer toda essa argumentação da definição de santidade como proximidade, passando pelos exemplos de Davi, João Batista, pela conexão com a oração e a disciplina, e culminando nessa ligação intrínseca com a ressurreição, a exortação final do texto é um chamado à prática perseverante. Exatamente. É um chamado para praticar a santidade que nasce dessa permanência na presença de Deus. Para continuar buscando essa proximidade, mesmo quando se está cansado, desanimado, se sentindo derrotado ou enterrado. Ele fala para o santo cansado. Isso, ele se dirige diretamente ao santo cansado, reconhecendo a dificuldade da jornada. Mas a promessa implícita nesse chamado é imensa, cheia de esperança. A santidade, por sua natureza divina, por carregar o DNA da ressurreição de Cristo, inevitavelmente ressurgirá. Ela não pode ser contida para sempre. Uau! É realmente uma perspectiva muito rica e cheia de nuances sobre a santidade que esses trechos de Bob Sorge nos oferecem. Saímos daquela visão talvez simplista de só seguir regras, sabe? Para entender a santidade como essa relação dinâmica de proximidade com Deus. Uma qualidade recebida, né? Isso, uma qualidade que recebemos dele e que nos transforma. Vimos como essa proximidade impacta a oração, nos ajuda a atravessar a disciplina e, de forma culminante, está ligada a um princípio de ressurreição e superação que desafia as circunstâncias mais difíceis. Sem dúvida. O conceito explorado aqui vai muito além de um código moral. É apresentado como uma interação viva com o divino. A santidade é vista como um fruto da sua presença em nós, não como um esforço humano isolado. E as implicações são vastas, né? Afetando desde a nossa comunicação íntima com Deus no secreto, até a forma como enfrentamos e, potencialmente, superamos as adversidades mais profundas da vida, vendo nelas não um fim, mas talvez um prelúdio para uma ressurreição. E para deixar uma reflexão final pairando no ar para quem nos ouve, o texto martela essa conexão fortíssima entre santidade e ressurreição, usando José e, acima de tudo, Jesus como os grandes paradigmas. Como será que essa ideia central de que a santidade não pode ser mantida enterrada indefinidamente poderia nos oferecer uma lente diferente para encarar os desafios, os vales escuros, os períodos de provação, ou aquelas situações em que uma pessoa se sente completamente sepultada pelas circunstâncias, sem saída aparente?
Fica aí a provocação para pensarmos. Esta foi a nossa análise de hoje sobre os trechos de O Segredo da Santidade de Bob Sorge. Certamente voltaremos a explorar outras partes deste livro. Agradecemos imensamente a companhia de todos nessa jornada de descoberta.